A gente vai falar sobre vídeos que falam para você como sair da pobreza, né, o que você deve fazer para não ficar pobre, não ser pobre pro resto da vida. A gente está muito acostumado a assistir vídeos que vão falar da mentalidade, de você mudar o seu pensamento. Muitos falam sobre o mindset. Mude o seu mindset, que aí as coisas vão começar a acontecer. Cara, eu assisti muitos vídeos desses também, não acho que tá errado, li muitos livros a respeito disso também, várias teorias bacanas, mas e a prática? A gente vai pra hora do vamos ver mesmo. Tá? E aí? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. As práticas que te mantêm pobre. E se você mudar isso, aí sim o resultado muda. Conteúdo depois da vinheta. Tá começando mais um Monday Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e você já sabe, dá o like, se inscreve, segue a gente no Instagram, Monday Play Podcast, meu pessoal, o Fabrício Duarte, porque hoje eu quero falar sobre as práticas que te mantêm pobre. E se você mudar essas práticas, você consegue mudar o resultado final do jogo. Então não vai ter nada de teoria, mindset, pensamento, nada. A gente vai falar aqui da prática, a hora do vamos colocar a mão na massa mesmo, para você conseguir transformar o jogo, beleza? Então me acompanha até o final e depois comenta aqui o que você achou, fechado? Então bora lá. Práticas que te mantêm pobre. Eu separei 5 práticas aqui que são as principais que você vai ver na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, do seu primo, do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, sua avó. Você já viu na vida de alguém aí na sua vida. Então presta bastante atenção e faz o máximo que você puder para evitar isso. E se você já está fazendo, meu amigo, minha amiga, muda, tá? A gente vai deixar aqui o mapa completo aí para você poder mudar essa prática. Primeira prática que te mantém pobre: a falta de educação financeira. E se você está aqui no Money Play, pô, isso daqui já está mudando. Né? Essa parte aqui, você já está vindo aqui para assistir, para ouvir os episódios, para você poder ter mais conteúdo. Então isso você já está, meus parabéns por isso também, mas você já está empenhado em mudar. Tá? Mas o que a gente fala sobre a educação financeira principalmente? É aquele básico, não é? Pô, eu tenho que ter educação financeira, então eu tenho que aprender a analisar uma empresa na bolsa, ver balanço, saber se está barata, se está cara, qual é o momento de eu investir, de eu comprar, de eu vender. Não é isso. A educação financeira, assim como você fala de educação literal mesmo, né? Você aprender a ler, aprender a escrever, educação financeira é isso. Se você tem educação financeira, quer dizer que você sabe o básico, tá? Não é ser um especialista. É a falta de educação financeira que te mantém pobre. Até porque as pessoas mais ricas do mundo não são especializadas em finanças, economia mesmo. Né? Elas são empreendedoras, mas elas têm educação financeira. Esse é um ponto. Todas elas têm educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente vai estar muito voltado ao básico, que é o ganha e gasta. Quanto você ganha, quanto você gasta. E o ponto principal é quanto você vai guardar por mês. Ou seja, você tem que gastar menos do que você ganha. A base da educação financeira, de todos os livros que você for ler que falam sobre isso, é você, na prática, gastar menos do que você ganha. Se você conseguir manter isso no curto, médio e longo prazo, a tendência é você ter uma vida financeira equilibrada e saudável. Pô, Fabrício, então eu ganho R$ 3.000, eu gasto R$ 2.999 por mês. Aí não, né? Você está de brincadeira comigo. Então, gastar menos que você ganha, criar um delta, criar uma diferença interessante ali entre o que você ganha e o que você gasta, para que você tenha um equilíbrio e você consiga guardar. Porque é essa economia, é esse guardar que vai te tirar da pobreza lá no futuro, caso você esteja na pobreza hoje. Então, a falta de educação financeira te mantém na pobreza. Se você quer saber o básico ali sobre esse conteúdo de educação financeira, tem um livro que muitos entrevistados passaram aqui, já falaram, eu também já falei em outras oportunidades, também já li esse livro há muito tempo atrás, tirei vários conceitos importantes dele, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né, que é o início para quem quer começar a aprender um pouquinho sobre educação financeira. Lá no livro, o Robert Kiyosaki ele fala muito sobre ativos, passivos, mas de uma forma bem simples, bem tranquila, e sobre essa parte também de você gastar menos do que você ganha, tá? E fazer os investimentos. Então, Pai Rico, Pai Pobre fica de recomendação aí para você que não tem educação financeira, mas você quer começar a ter para conseguir sair da pobreza, tá? Esse é o primeiro ponto, a falta de educação financeira. A segunda prática que te mantém na pobreza é a falta de planejamento.
O planejamento é o segundo passo, né? Ele está ali um passo à frente da educação financeira. Então, primeiro você se educa financeiramente, depois você começa a se planejar. Agora, se você não faz nenhum nem outro, sinto muito, a chance de você ser pobre, ela é muito maior, tá? E o que a gente fala de planejamento? O planejamento ele começa sempre por o que você quer da vida. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de responder. As pessoas que não têm um planejamento, claro, né? Essa é a pergunta mais difícil para qualquer pessoa responder: o que você quer da vida? Porque se a pessoa não quer nada, para quem não quer nada, qualquer lugar tá bom. Já começa aí. Mas tem aquele ponto. Pô, se você sabe onde você quer chegar, então legal, a gente já tem um norte aí. Você sai da sua casa hoje, às 6 da manhã, e você começa a andar, e anda por 1 hora. E aí, para onde você foi? Não sei, mas para onde você queria ir? Você vai andar. Você fala, pô, vou andar durante 1 hora aqui. Tá, mas sem rumo, sem destino, se você for fazer uma caminhada só para exercício, beleza. Até nisso você tem que ter algum objetivo. Você vai andar por quanto tempo ou por quantos quilômetros? Você tem que ter algum objetivo para essa sua caminhada, para essa sua corrida, para esse seu trajeto. Quando a gente fala da parte financeira, isso daqui encaixa muito. O que você quer? Onde você quer chegar? É o primeiro ponto. Depois, em quanto tempo você quer? Quando você quer atingir esse objetivo? São as bases de qualquer planejamento. O que você quer chegar, em quanto tempo você quer e, por último, quanto isso vai custar. Se você tiver a resposta para essas 3 perguntas, você já está na frente de muita gente. Já falei isso aqui em outros episódios também, que o planejamento, ou pelo menos esse básico do planejamento, que é saber o que você quer, quando e quanto isso vai custar, já te diferencia de uma galera que não faz ideia do que é conquistar, faz ideia de onde quer chegar na vida. Então, essa falta de planejamento deixa muita gente aí morrendo no meio do caminho. É riqueza em pobreza, a falta de planejamento, a gente pode dizer. Ela é rica em pobreza e tem muita gente que fica pobre porque não sabe onde quer chegar e aí não faz nenhum planejamento para isso. Fala, onde você quer chegar? Não sei. Você não sabe onde quer, não tem nem ideia de tempo, não tem nem ideia de quanto isso vai custar. Tá? Agora você sabe o que você quer uma casa, quer um carro, quer uma viagem, quer parar de trabalhar antes dos 50 anos, aí é você que vai definir. Mas você tendo essas respostas, você já começa a desenhar um planejamento. E claro, sabe o que você quer, sabe o tempo, sabe quanto isso vai custar? Você começa já a ter uma base do, pô, se eu tenho tanto tempo para chegar lá, então eu consigo, por exemplo, vai custar, vamos supor, eu quero ter 100 mil reais nos próximos 10 anos. Tá, isso vai me custar 10 mil por ano, se eu for dividir por mês, guardando seco ali vai me dar uns 840 reais por mês, que eu tenho que guardar mais ou menos para ter esses 100 mil nos próximos 10 anos. Bom, mas se eu for colocar um adendo ali de investimento, né, colocar alguns juros ali, então posso reduzir isso para 7 anos, talvez. Show, você já tem uma base de um planejamento. Olha que bonito, você já sabe que você, para ter 100 mil reais nos próximos 7 anos, você tem que guardar 840 reais por mês. Tá? Só um exemplo, depois confere a conta aí, joga no simulador, que eu não fiz a conta aqui, joga no simulador, vai ver se essa conta bate. Se bater, você comenta aqui, que eu vou ficar feliz em saber. Terceiro ponto, terceira prática que te mantém pobre, a falta de habilidades profissionais. Você está percebendo aqui que é sempre falta, né? Falta de educação financeira, falta de planejamento, a falta de habilidades profissionais. Quer dizer que se você não faz isso, não se dedica a isso, você vai ter escassez. Vai ter escassez, está faltando, quer dizer que o resultado ali não vai ser bom. Tá? E a falta de habilidades profissionais, a gente olha para estudos. Se você quer ter uma diferenciação profissional, estuda. Buscar certificação, qualificação, formação acadêmica, isso vai para há um tempo atrás, né, quem tinha curso superior era diferenciado no mercado. Hoje em dia, a pós-graduação, você já vê praticamente todo mundo tendo, né? Quem faz uma graduação, geralmente faz uma pós, custo não vai ser muito alto, vai ser um curso de 1 ano e meio, 2 anos e meio no máximo. Então são cursos rápidos e já não se tornou, após hoje já se tornou algo que é mais comum, não é mais tão diferencial no mercado. Agora, se você fizer, por exemplo, uma especialização fora do país, se você fizer curso como um mestrado, um doutorado, se você continuar se especializando, aumentar o seu nível de qualificação, aí você se diferencia como profissional no mercado.
tá? E se você não tem o estudo, se você não tem uma formação, não se dedica a ter qualificações, certificações e avançando nessa parte acadêmica, a não ser que você seja um esportista de primeira linha, né? E eu vou tirar esse pessoal aqui dessa parte, mas eles também têm que se qualificar, também tem que treinar, investir muito tempo nisso. Mas se você não é esse tipo de pessoa, você é como a maioria aqui que tem que estudar para ir no meio corporativo e galgando cargos, né, para você ir ascendendo numa empresa ou até abrir a sua própria empresa, por exemplo. Se você não estudar, você vai acabar fazendo os trabalhos que são mais simples, eu posso dizer, os trabalhos mais simples e que não exigem tanto esforço cognitivo, mais um esforço braçal mesmo, que é algo que tem pouco valor. Você pode ver pelo salário que as pessoas recebem, né? Você pega algum trabalho que é mais do dia a dia, mais corriqueiro, que não precisa de tanta qualificação para ser exercido, as pessoas elas têm um salário baixo, tá? Justamente pelo baixo nível de exigência que você tem para fazer aquele trabalho. E isso te mantém na pobreza. Porque você vai receber um salário baixo e por mais que você faça o máximo ali com o seu orçamento de economizar, você vai ter um custo de vida e com um salário baixo você vai ser espremido. Pô, mas eu estou guardando 30% do meu salário. Ok, se você está guardando 30% do seu salário, se você ganha hoje, vamos supor, R$ 1.500, você está guardando R$ 450. Aí vem alguém que ganha R$ 5.000, por exemplo, teve um curso, investiu um pouco mais em conhecimento, formação, está ganhando R$ 5.000 hoje. Se essa pessoa ela guarda 10% do que ela ganha, ela já está guardando mais do que você. Então, o fato de você não se desenvolver profissionalmente, você não desenvolver habilidades, não ter certificação, não desenvolver a parte educacional, também te mantém na pobreza. Por isso, estude, se qualifique para que você tenha ganhos mais altos. E quando você está num nível de profissional que poucos vão chegar, você tem muita especialização, bastante qualificação, pouca gente vai estar disputando vaga contigo, vai estar disputando oportunidade, você vai se tornar um profissional escasso, um profissional caro. Muitas vezes você vai poder escolher trabalhos. Então esse é um baita de um caminho para você que quer ganhar bem, ter menos concorrência, menos competição e sair da pobreza. Estudo. Quarta prática que te mantém na pobreza: a ajuda externa ou a dependência externa. E isso daqui é até surpresa, né? Quando eu fui ver ali o ranking, né, que a gente montou aqui desenvolvendo conteúdo. Até uma surpresa porque você pensa, pô, se alguém de fora está me ajudando, vamos supor, eu tenho o meu pai que ele me banca, né? Ele me dá uma força aqui, porque eu estou estudando hoje, então, né, eu não consigo dedicar tempo para o trabalho. Meu pai está me bancando para eu poder me especializar, para eu poder estudar. Tá, isso é um ponto positivo, não é todo mundo que tem essa condição, aqui no Brasil a minoria tem, inclusive, mas vamos supor que você tenha essa condição. Isso é um problema ao ponto que essa ajuda ela começa a se tornar algo que te aleja para buscar a sua própria renda, para buscar o seu próprio sustento, o seu próprio desenvolvimento, tá? Porque isso pode gerar, a ajuda externa pode gerar uma dependência. E aí é onde o problema começa. Tá? Isso acontece não só com parentes ajudando, com amigos, familiares, mas pode ajudar também com incentivos do governo. Tá? Alguns incentivos do governo que geram uma certa dependência. E se você ficar dependendo daquilo, o medo de perder, você fala, bom, eu vou continuar recebendo isso, não vou me esforçar para ter um ganho maior, por exemplo, não vou procurar emprego, vou trabalhar, não vou procurar uma especialização para que eu ganhe mais, para conseguir a minha independência. Porque se eu conseguir minha independência, se eu conseguir me bancar sozinho, eu perco esse auxílio que eu tenho, tá? E é aí onde o problema ele começa. Então, essa prática, que é a quarta prática daqui, da lista que eu estou fazendo para você, ela é muito perigosa. Na primeira instância é confortável, gostosinha, é bacana, você se anima, você até pede para ela não ir embora, né? Você não se incomoda, tá ali, é uma ajuda, não faz mal a ninguém. Mas ao longo do tempo isso pode sim gerar uma dependência e pode te impedir de alcançar próximos níveis, tá? Vocês devem, alguém, né, o pessoal que está acompanhando aí, deve ter ouvido a parábola do monge que jogou a vaquinha pelo penhasco, né? Tava passando na estrada, vi uma família que tinha uma vaquinha, sustentava dela, né? Só tirava leite da vaquinha e vendia na vila. E
essa família era muito pobre, só tinha vaquinha como sustento. E esse monge passou ali para passar uma noite, né? Tava uma passagem dele ali de ensinamentos, né, em algumas aldeias, e aí ele foi descansar, repousar na fazenda dessa família, e ele, na madrugada, sorrateiramente saiu, puxou a vaquinha e jogou a vaquinha do penhasco. Tá? E foi embora, né, jogou a vaquinha do penhasco e meteu o pé. Simples. Voltou 30 anos depois, passou pela mesma estrada e no lugar daquela casa, que era uma casa velha, caindo aos pedaços, num baita de um terreno gigantesco, mas também que não era tratado nem nada, ele viu uma fazenda com muita plantação, uma casa enorme, e esse monge ele foi perguntar dentro da casa onde que estava aquela família que 30 anos atrás se alocava lá. E o mordomo da casa falou: bom, tá aqui. O dono da casa, o dono da propriedade é esse senhor, né? Apresentou para o monge falou: não, mas eu conheço, passei aqui uma noite, 30 anos atrás, não sei se o senhor vai lembrar. E aí o dono da casa falou para o monge, falou, bom, eu lembro que você passou aqui sim, lembro que você teve uma estadia aqui, e naquela mesma noite eu lembro muito como se fosse hoje, porque a minha vaquinha, que era o nosso único sustento, a única coisa que dava renda aqui para casa, ela se perdeu. Aí a gente nunca mais achou, e aí naquela situação de desespero eu fui obrigado a me reinventar, a ver o que eu poderia fazer com a terra que eu tinha aqui. E aí foi onde a gente começou a plantação, a arar a terra, cuidar, e a gente começou a prosperar. Então me lembro muito bem dessa noite porque foi a pior noite das nossas vidas e foi também a noite que transformou as nossas vidas. Tá? Ou seja, joga a sua vaquinha do precipício. Tá? Não cometa nenhuma loucura, óbvio, mas se você tem alguma ajuda que hoje está te incapacitando ou está te gerando alguma dependência, te impedindo de chegar no próximo nível, tome essa atitude de se livrar disso e correr para o sucesso. E a quinta prática que eu separei aqui, que te mantém na pobreza, é a má gestão do tempo. Tá? A má gestão do tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas antes de eu falar sobre isso, é um ponto que eu quero destacar, a gestão do tempo a gente pode dividir em duas partes. Né? Tem as horas do dia e tem também o tempo das suas conquistas, como eu falei um pouquinho no planejamento. Quando a gente fala para as conquistas, vamos voltar lá na parte do planejamento. Se você quer algo em 2030, tá? Se você não pensou nisso, pensa agora. Em 2030. A gente está gravando agora em 2023. O que você quer em 2030? Já sabe como que você quer estar a sua vida, o que você quer ter conquistado, quais viagens você quer fazer lá em 2030, daí em diante, padrão de vida que você quer manter, como você quer que seja o seu 2030. Se você ainda não sabe, comece a pensar agora. Se você já sabe, então, o que você precisa fazer com o seu tempo até 2030? O que você tem que fazer por ano para hoje, 2023, sair do ponto que você está, a realidade que você tem hoje, para em 2030 alcançar a realidade que você quer. Essa é a realidade que você está pensando agora. O que você tem que fazer daqui até lá? Você tem que estudar? Você tem que guardar mais dinheiro? Tem que aprender mais sobre outra qualidade, outra capacidade que você não tem hoje? Se desenvolver em investimentos? Trocar de área, trocar de emprego, empreender? Não sei. Quem vai saber é você, mas pensa e responde essa pergunta. O que você tem que fazer por ano até 2030 chegar nessa realidade? E depois, pensa o que você tem que fazer por mês para chegar nessa realidade. Pô, se é por ano, tá falando aqui, vamos supor que a gente virou o ano, entramos em 2024, beleza. De 2024 até 2030, a gente tem 6 anos, 6 anos, a gente está falando aí de 72 meses. Você tem 72 meses para chegar lá. E aí? O que você tem que fazer no mês 1 dos 72? Mês 2 dos 72? Então, mês a mês. E semana. Se você tem o prazo do mês, você tem também 4 semanas em todo mês. O que você tem que fazer por semana? Tá? Qual que vai ser a sua divisão ali na semana de estudo, de trabalho, de aprendizado, de investimento, para você conseguir em 2030 alcançar o que você quer? A gente está trazendo para a prática. Se você não tem essa gestão do tempo, se você não tem essa ideia, ao longo do tempo, que está na parte de planejamento, como você vai estar nos próximos anos, então você está muito, muito arriscado a se tornar ou continuar pobre, tá? Se você não tem uma boa gestão do tempo. E tem o outro ponto que é o dia a dia, né? Aqui eu separei ano, mês e semana, mas no dia a dia você também tem que fazer uma boa gestão, que aí é o que você está fazendo com as suas 24 horas por dia. Porque isso daqui, seja você rico, seja pobre, tá? Não tem diferença. Para todo mundo, o tempo é igual. Cada um
tem suas 24 horas por dia determinadas. Tá? Que horas você acorda, que horas você vai deitar, o que você faz nesse intervalo. Tá? A hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que você está fazendo nesse intervalo? Pô, eu volto do trabalho, pego o transporte aqui, eu demoro 2 horas para chegar em casa. Tá, nessas 2 horas você faz o quê? Você está mais direcionado ao entretenimento, nas atividades que você está fazendo, ou você está direcionado mais ao conteúdo, aprimoramento, especialização? Eu volto estudando as 2 horas. Como eu já vi várias pessoas voltando com livros, ou até mesmo assistindo cursos, videoaulas no celular, aqui no transporte em São Paulo. Tem muita gente que aproveita esse tempo, que já sabe que vai perder, vai ficar 2 horas no trânsito mesmo. Aqui em São Paulo isso daí é como 1h30, 1 hora, 2 horas. O que você vai fazer nesse tempo? E também quando chegar em casa, fala, pô, chego em casa, já chego quebradaço. Vou tomar um banho, vou deitar, assistir um Netflix aqui, pegar uma pipoca e acabou. E aí isso a gente está falando 8 horas da noite. Quer dizer que o dia acaba 8 horas da noite, mas dormir mesmo, a pessoa vai dormir lá meia-noite. Ou seja, são 4 horas que estão em casa ali completamente ociosas. Não estou falando que você não tem que ter o seu momento de lazer. Mas se você tem um momento livre e ele está sendo usado só para lazer, talvez esse tempo possa ser melhor gerido e te conduzir à saída da pobreza ou te impedir de pisar algum dia na pobreza. E essa é a quinta prática que te mantém pobre, a má gestão do tempo. Aproveite bem as suas 24 horas do dia, faça um bom planejamento para a semana, para o mês, para o ano, para que ao longo do tempo você atinja as suas metas. Então, recapitulando aqui os 5 pontos, né, as 5 práticas que te mantêm pobre. Falta de educação financeira, falta de planejamento, falta de habilidades profissionais, ajuda externa, má gestão do tempo. Tá? Ajuda traduzindo independência externa e, por último, a má gestão do tempo. Então, se ligou? Prestou atenção aqui em todos os tópicos? Tem algum deles aqui, alguma dessas práticas que você já eliminou? Comenta aqui embaixo, participa com a gente também. Tem alguma outra prática que surgiu, você quer eliminar e não sabe como? Manda aqui pra gente também, pra gente poder gravar outro episódio, falar diretamente contigo o que você pode fazer para não se manter na pobreza. Combinado? Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, tá? E segue a gente lá no Instagram, MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!